Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos, na aula de hoje, abordar um simulador de processos de microfabricação. É o SIMEMES. Vamos falar dos tópicos principais abordados nessa disciplina de projeto de microdispositivos para instrumentação. Nós temos os vídeos onde esses tópicos são apresentados. Eu vou colocar na descrição desse vídeo os links de cada um desses vídeos que nós utilizamos durante essa disciplina. É importante pontuar que as motivações são bastante importantes. Não é difícil pensar em motivações para o projeto desses microdispositivos para instrumentação. A utilização no mercado é extremamente comum. Nós abordamos lâminas de silício, desde o processo Czochralski até a fotolitografia, onde nós falamos inclusive dos fotoresistes positivo e negativo, como que ocorre o processo de fotolitografia. Isto foi apresentado de uma forma introdutória, mas que teve aprofundamento no decorrer da disciplina. Em seguida, falamos sobre a microusinagem em substrato e a microusinagem em superfície. Falamos muito de anisotropia e de isotropia. Falamos do nível de anisotropia, falamos também da seletividade e as etapas de fabricação de um transistor MOS foram apresentadas, desde a limpeza da lâmina até o encapsulamento, tendo em mente que cada uma dessas etapas tem muito em comum com o projeto de microdispositivos para instrumentação. Outra ênfase que nós devemos dar aqui é o seguinte: hoje em dia nós temos não só os sensores, mas os smart sensors. São sensores inteligentes. O que significa sensor inteligente? É um chip, circuito integrado, onde você tem o sensor e, além do sensor, a circuitaria necessária para o tratamento do sinal proveniente do sensor. Existe circuitaria, inclusive, para tomada de decisões, dependendo da leitura que é feita pelo sensor a respeito de uma quantidade física ou de uma quantidade química. Há um processamento, tanto o tratamento do sinal quanto o processamento. E essa circuitaria é grande parte baseada em transistores MOS. Não é escopo da disciplina se aprofundar nesses processos, mas saber que eles são comuns a MEMS e também que eles têm a ver com Smart Sensors. Em seguida, dentro da construção em superfície, nós abordamos o microsensor de vazão. Mas fizemos mais do que abordar apenas o microsensor de vazão. Além do seu funcionamento, do seu projeto, apresentamos a sua construção e também a caracterização desses microsensores. É interessante ter em mente o seguinte: aqui há uma exemplificação. Por quê? Porque outros sensores, ou outros microsensores, ou outros microdispositivos, como queiram utilizar, como queiram falar, eles também são projetados e construídos de uma maneira muito similar, até mesmo a caracterização. Portanto, o aprofundamento no microsensor de vazão também seria um aprofundamento com relação a outros microsensores. Ok? Então, essa foi a ideia pela qual nos motivou. Essa foi a nossa motivação para apresentar o microsensor de vazão de forma tão detalhada. Logo em seguida, nós falamos também do microsensor de aceleração. Dentro do contexto aqui da microusinagem em superfície. Nós vimos aqui esse microsensor de aceleração, a sua construção, a sua configuração, o seu princípio de funcionamento, alguns detalhes relacionados com ele. E também falamos, de uma forma um pouco menos aprofundada, mas falamos dos sensores de temperatura, de pressão e de vibração. Sendo que esse tópico aqui, vibração, nós vamos falar em detalhes já nos próximos itens. Técnicas de caracterização em MEMS. Tivemos um bom aprofundamento aqui, especialmente da lipsometria e da perfilometria, mas também falamos bastante da microscopia eletrônica de varredura, tanto aquela por elétrons retroespalhados, elétrons secundários. Também falamos de espectroscopia, tanto de raio-x quanto de elétrons OG. Essas duas
espectroscopia de raio-x e espectroscopia de elétrons G, elas são bastante interessantes porque você consegue determinar a composição do filme. Em muitas aplicações, saber a composição do filme é de extrema importância. O comportamento de sensores, por exemplo, construídos a partir de um determinado filme que foi depositado, depois foi feita a litografia e tal, ele é extremamente dependente do material que o constitui. Isso é bastante importante. E acompanhar o processo de fabricação, determinando a composição superficial que nós temos dos filmes, que são finos, é de extrema importância. E também falamos da caracterização elétrica também, que é muito importante. E o último tópico, já falamos de encapsulamento, tá? Falamos um pouco de encapsulamento, da importância do encapsulamento. E vamos falar um pouquinho de simulações em MEMS, que é o tópico dessa aula de agora, que é nosso último tópico da disciplina. Notem que nós abordamos todos esses tópicos aqui, são tópicos relevantes e são tópicos que abrangem todo o projeto de microdispositivos para instrumentação. Tudo, ok? Aqui a ideia da disciplina não é torná-los experts em microfabricação, mas permitir que vocês tenham uma familiaridade com esse assunto, porque isso está em toda parte das nossas vidas, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Os princípios, esses princípios que nós abordamos aqui, essas técnicas todas, são parte do nosso dia a dia. É importante a gente compreender isso. E por último aqui, vamos ter o projeto, ou os projetos. Aí, isso aqui está em fase de elaboração. Eu pretendo pedir para vocês fazerem um projeto. Isso deverá ser feito mais adiante um pouco. Nós já estamos no final da disciplina. Esses tópicos foram todos apresentados durante um período de cerca de 3 meses, 4 meses, que é o quadrimestre letivo da Universidade Federal do ABC. E todos eles estão aqui apresentados. Agora vamos falar um pouquinho já do SimMems, desse simulador de microsistemas. Esse software é um software 3D e funciona aqui com base no modelamento de autômatos celulares. Esses autômatos celulares, a ideia é você tem pequenos volumes, nós podemos imaginar cúbicos, tá? Em formatos cúbicos, e esses volumes juntos, tanto lateralmente, colocados um ao lado do outro, colocado um em cima do outro, e espalhados juntos, forma uma estrutura, que pode ser um substrato ou um filme, ok? De diferentes materiais. Quanto maior a espessura, maior a quantidade desses autômatos celulares, como se fossem esses cubinhos, como se fossem tijolos que você usa para construir uma parede. Aqui são tijolos que você usa para construir um filme fino ou para construir um substrato. Essa é basicamente a ideia. É possível nesse software você escolher o tamanho desses cubos, vamos dizer assim. Eu estou chamando de cubos, mas basicamente nós temos aqui os autômatos celulares. Então, dentro dessa região no espaço, nós temos propriedades definidas. Se você tem um cubo em cima do outro, é possível que o de cima tenha outras propriedades e o de baixo tenha propriedades, por exemplo, do silício, e o de cima propriedades do óxido de silício. Um está em cima do outro. Então temos aqui uma interface, inclusive, entre eles. Mas temos outros e outros e outros aqui, e outros e outros e outros aqui. Essa é basicamente a ideia. E dos lados também, formando uma estrutura 3D. Eu creio que vocês conseguem imaginar isso. Agora, ele simula, né, como o nome diz aqui, é um simulador de MEMS, ele simula processos de microfabricação sem considerar limitações. Eu queria
dar um destaque para isso. E são essas limitações aqui. O que seriam essas limitações? Vamos falar um pouquinho delas. Não vou escrever, mas eu peço que vocês prestem bastante atenção aqui. Primeira coisa, esse software simulador, o SimMemes, ele não leva em consideração erros devido à fotolitografia. O que acontece? Nós não tratamos nessa disciplina, mas é interessante vocês terem em mente, de uma forma bastante ampla, tá? Bastante geral, bastante simplificada até, a existência de sombras durante a exposição. Vocês têm a lâmina de silício, vocês têm aquele vidro de quartzo, que nós chamamos de fotomáscara, e nós temos aqui uma fonte de luz ultravioleta. Isso tudo acontece no equipamento chamado alinhadora. Então você tem aqui o filme, você tem aqui a lâmina com um filme depositado sobre ela, temos aqui a nossa fotomáscara e aqui a fonte de luz. Quando a luz incide sobre a fotomáscara, ela atravessa a fotomáscara. E na fotomáscara nós temos regiões claras e escuras que definem o formato, o desenho, a geometria do nosso dispositivo que estamos construindo sobre a lâmina, ok? Essa luz, ao incidir na fotomáscara e ao incidir na lâmina, existe, isso é natural acontecer, a presença de sombras e até mesmo penumbra, sombra e penumbra, mas é melhor dizer penumbras do que sombras, tá? Penumbras. Essas penumbras nada mais são do que uma incidência de luz, só que com uma intensidade menor. E que produz algum tipo de modificação no fotoresiste. De tal forma que, na ocasião de se remover esse fotoresiste, se ele se tornou solúvel, com incidência de luz, a espessura que eu vou ter de remoção, o tamanho dessa remoção vai ser diferente daquele que está especificado na fotomáscara. E isso é um erro, é uma limitação que esse software não é capaz de prever. Outra limitação que nós temos, e que é importante aqui, é não considerar a aplicação de diferentes soluções químicas para a remoção de um determinado filme. Talvez tenha alguma coisa assim no software, mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Em geral, de uma forma geral, esse software não tem essa habilidade. Vou exemplificar. Eu quero corroer uma camada de óxido de silício. Qual é a solução química que eu utilizo? É uma solução com base em HF. Certo? Esse HF ele vai corroer a camada de óxido. Mas eu posso ter também uma solução química chamada DLV, que não é apenas o HF, mas uma solução química que inclui o HF e que produz uma taxa de corrosão lateral muito boa, muito elevada até. Isso é bastante útil no microusinagem em superfície. O software, o SimMemes, ele não leva isso em consideração, a possibilidade de usar um ou outro produto químico. Outra coisa, muito semelhante à primeira, que a gente acabou de falar, a limitação na corrosão, temos a limitação também no crescimento do filme. O software não leva em consideração o método utilizado na deposição do filme fino, se é PCVD, LPCVD, PECVD, PVD, deposição química, deposição física a vapor. Então tem deposição química a vapor, deposição física a vapor. Nós não falamos de deposição física a vapor, falamos apenas de deposição química a vapor, que é bastante comum. E por último aqui, não considera também problemas devido à seletividade. Não considera. E temos esse tipo de problema. Podemos estar corroendo um filme de um determinado material e corroendo um outro filme de um outro material. É importante que as soluções químicas elas sejam seletivas, ou seja, sejam capazes de corroer apenas um determinado filme de um determinado material, sem atingir, sem modificar o outro. Só que isso é teoria, vamos dizer assim,
porque na realidade acaba-se tendo algum ataque no outro filme. Isso se chama seletividade e ela é bastante relevante. Outra coisa é a anisotropia, os níveis de anisotropia. Dependendo do processo de corrosão que você está utilizando, eu posso ter um nível elevado de anisotropia, ou eu posso ter um nível reduzido de anisotropia. Quando eu tenho uma corrosão por plasma, eu tenho um nível elevado de anisotropia, ou seja, quase 100% de anisotropia. Mas, em alguns momentos, nos momentos que eu uso corrosão úmida, eu tenho a isotropia. Portanto, a anisotropia tem um percentual bem pequeno. Então, o processo 100% anisotrópico, ele é anisotrópico e não isotrópico. Um processo 0% anisotrópico, ele é um processo isotrópico, ok? E isso não é considerado no simulador. Ele faz a distinção entre isotrópico e anisotrópico, mas não faz a distinção de anisotropia e isotropia intermediários. E vamos seguir aqui, aliás, não falei ainda, outra coisa que é importante se mencionar é que os processos são os mesmos usados em microeletrônica, tal, memes, né? Mas aqui entra uma coisa interessante, os sistemas microfluídicos, que também podem ser simulados aqui em memes, tá? Nós não vamos tratar desses sistemas na disciplina, foge ao escopo, mas é bastante interessante esses sistemas. E outros que podem ser simulados. Esse software foi desenvolvido por Dr. Fábio e o professor Dr. Marcelo Carrem, lá da Universidade de São Paulo. É um software nacional, inclusive. E ainda está em desenvolvimento e muitas coisas para ser melhorado. Mas ele é bastante relevante para os nossos estudos nesse momento. E vamos lá, vamos executar aqui as simulações usando esse software. Temos o primeiro passo aqui a ser executado, que é criar um substrato. Tudo que nós fazemos é sobre um substrato. Não sei se já notaram isso. Tudo começa com o substrato. Nós abordamos isso lá no início da disciplina, quando falamos sobre o substrato, sobre as lâminas de silício. Então, primeira coisa, isso é algo que o software solicita, é a criação de um volume celular, constituído por células posicionadas uma ao lado da outra ou uma em cima da outra. Isso tem a ver com a explicação que nós acabamos de dar sobre as células que constituem os materiais. Nós falamos isso no segundo ou terceiro slide. Aqui é interessante ter em mente o seguinte: você está definindo, na verdade, uma região no espaço e dentro dessa região você vai construir o dispositivo. Esse seu microdispositivo não pode ter nenhuma dimensão somada, né, entre substrato e filmes depositados ou a estrutura construída superior ao volume desse volume celular que nós estamos destacando aqui. Tem que estar dentro desse volume. Então é muito importante escolher um volume adequado. É importante que não seja um volume muito grande, ao ponto de sobrar espaço, porque nós vamos comprometer velocidade de processamento e também memória do seu computador, tá? E nós também não podemos fazer menor, evidentemente, porque senão a estrutura que nós vamos projetar não vai caber e o simulador vai apresentar erro. Isso é basicamente o que nós falamos aqui. E é necessário criar um substrato cuja espessura deve ser superior para microusinagem em corpo, né, microusinagem em substrato, e inferior para microusinagem em superfície. Por quê? Porque não é necessário, em microusinagem em superfície, você ter um substrato. Na verdade, experimentalmente, o substrato ele tem, no mínimo, vamos dizer assim, 300 micrômetros de espessura. Você já compra ele com essa espessura. Ele faz parte das especificações do substrato.
Tá? Um substrato de 2 polegadas, 3 polegadas, tem cerca de 300 micrômetros de espessura. Ele é comprado assim. E eu uso esse substrato tanto para microusinagem em superfície, quanto para microusinagem em substrato, em corpo. Tá? Essa lâmina, estou falando, né? Eu chamo de substrato pensando na lâmina nesse momento. Tá? Só que na simulação, eu não preciso ter o substrato inteiro. Eu simulo uma parte dele. No substrato tem vários dispositivos, vários microdispositivos, uma quantidade imensa deles até. E o que é bacana, já falei isso no passado, né, é a reprodutibilidade, se eles são fabricados juntos, todas as condições que foi aplicado em um, é aplicado nos outros todos. Então isso faz com que a reprodutibilidade aqui seja muito grande, ok? Mas nas nossas simulações, nós não vamos simular o todo aqui com todos os dispositivos, não faz sentido, nem é necessário. Só vamos simular um quadradinho, uma regiãozinha só cúbica ali, tá? Do substrato. E no caso aqui, não precisamos também pensar numa espessura de 300 micrômetros. Se eu vou fazer uma corrosão em substrato ou em corpo, essa corrosão vai ter 10 micrômetros, 20 micrômetros, quem sabe até 30 micrômetros. E o substrato de 300 micrômetros não é necessário. Então, no software eu posso escolher a espessura do substrato. Na prática, a espessura do substrato é dada pelo fabricante do substrato, ou fabricante da lâmina de silício. Ok? Isso na prática. Mas no software eu posso limitar isso, porque eu quero aumentar a velocidade de processamento e quero diminuir a quantidade de memória utilizada para este processamento. Então eu não preciso de substrato 300 micrômetros, mas um valor que seja coerente, tá, com os valores de profundidade das minhas estruturas, que são construídas em substrato. E no caso da microusinagem em superfície, nesse caso da microusinagem em superfície, nós temos a necessidade de ter espessuras ainda inferiores, porque a microusinagem acontece aonde? Na superfície, não no substrato. Então é importante ter isso em mente. E o volume da célula tem que ser suficiente para conseguir incluir tanto o substrato quanto as demais estruturas que constituem o microdispositivo. Então o volume aqui ele tem que ser pequeno. Aliás, o volume de cada célula é dimensionado e cada célula é colocada juntos para formar aqui as nossas estruturas. Então eu tenho que ter cuidado para não ter células muito pequenas, eu ter uma espessura muito elevada, portanto uma quantidade de células muito elevada, como já acabamos de falar, tempo de processamento e memória do computador. Então isso é interessante levar em consideração. Nas aplicações que nós temos, isso não vai ser crítico, mas em aplicações mais, digamos assim, exigentes, isso será sim crítico. Nós vamos seguir na criação do substrato. Vamos mostrar como isso é feito. Todas as simulações elas estão contidas num menu chamado de menu simulação. Esse menu aqui está. O Simulation, essa janela, tem tudo que você precisa para simular. Note que você tem dopagem, implantação iônica, aqui a deposição Physical Vapor Deposition, tá? E o CVD, a eletrodeposição, a deposição Moore ou corrosão Moore, que nós não abordamos, fotolitografia, isso não vamos usar o tempo todo, planarização, oxidação do silício, oxidação úmida do silício, e assim por diante. Esse Simple RIE é o Reactive Ion Etching, corrosão iônica reativa. Essa corrosão iônica é o plasma etching. Aqui seria um nome para o plasma etching. Enfatizando, com o plasma etching eu consigo a anisotropia próxima a 100%. Se eu quero isotropia, eu vou usar a corrosão úmida. E note que em muitas das nossas aplicações a anisotropia não é desejada, mas sim a isotropia. Ok? Mas podem existir aplicações também o contrário. Deposição anisotrópica, corrosão anisotrópica.
deposição isotrópica, corrosão isotrópica. E esses três aqui nós não vamos tratar, tá? Eles estão também em fase de desenvolvimento, tanto esse extract film quanto esse glue substrate. Vamos lá, a gente vai clicar aqui no Create Substrate, esse primeiro aqui, está até separado dos demais, Create Substrate. E o que vai acontecer? Vai aparecer essa caixa de diálogo aqui. Nessa caixa de diálogo nós temos o tamanho do volume onde o dispositivo vai estar contido. Nós já mencionamos isso no slide anterior. Tá? Você tem um volume total, um volume, e dentro desse volume você vai colocar o seu dispositivo, que evidentemente vai ter que ser menor ou igual a esse volume. E agora temos algumas coisas a considerar aqui. O volume de todo o microdispositivo deve estar dentro desse volume aqui. E esse aqui é o volume ocupado pelo substrato. Seu comprimento, sua largura e sua altura. E aqui, x, y, z é a posição desse volume e a posição desse, quando nós estamos pensando em mais de um substrato na sua simulação. O material do substrato ele deve ser considerado, olha aqui, no caso é silício, na maioria das vezes vão usar silício. O volume e a posição do substrato, acabamos de falar, é útil em simulações com mais de um substrato, e a forma do substrato, como se fosse um paralelepípedo, um cubo, depende das suas dimensões, e também se ele vai ser esférico, mas essa aplicação aqui nós não vamos tratar, é bastante específica. Agora é o passo 2, executar a simulação. A execução da simulação aqui não é você dar um run, não é isso, mas é você acrescentar filmes finos ao substrato. Também etapas fotolitográficas e etapas correspondentes a corrosões, tanto isotrópicas quanto anisotrópicas. Todos esses são processos necessários para a construção de um microdispositivo. Então, basicamente, a execução é isso. É você aplicar os processos que são necessários aqui para a construção de um dispositivo. Isso é a execução da simulação. Agora temos uma nota aqui. Importante essa nota. O tamanho da célula, aqui de cada célula, é arbitrário. Ou seja, uma célula pode ter 1 micrômetro ou 1 nanômetro de dimensão. Isso depende do número de células, do tamanho e do tamanho final do microdispositivo. Aqui há um vínculo importante ter em mente. Temos um vínculo aqui de proporcionalidade entre as dimensões, largura, comprimento e espessura, de cada uma das diferentes partes do microdispositivo. O que significa isso? Ao longo da simulação, nós vamos ver que vai ser solicitado para nós definir, por exemplo, uma espessura. Qual o valor da espessura? Vai aparecer lá, você pode colocar 2 unidades, 4 unidades, 5 unidades, assim sucessivamente. Pode aparecer algum valor de comprimento, etc. e tal, sempre em unidades. Essa unidade ela pode ser micrômetros, pode ser nanômetros, pode ser 10 micrômetros, assim por diante. Mas eu tenho que pensar em termos de relativos. Então eu vou depositar um filme sobre o substrato de meio micrômetro de espessura de óxido, meio micrômetro. Logo em seguida, eu preciso depositar um filme de silício policristalino de 3 micrômetros de espessura. Percebe? Então eu vou colocar meia unidade de espessura do óxido e 3 unidades de espessura do silício policristalino que vem logo acima, e assim sucessivamente. Percebe? Então, proporcionalmente, está correto. Do ponto de vista de quem olha e não sabe as unidades consideradas, está correto. E se a gente assume, digamos, micrômetros, então tudo vai funcionar corretamente, sem problema nenhum. Então, isso é bastante importante, essa observação. Agora vamos falar do método.
Método 1, para a realização do quê? De fotolitografia. Esse é o nosso objetivo agora, realizar a fotolitografia. Vamos usar, de uma forma, digamos assim, predominante, o fotoresiste positivo. Nós já mencionamos em aulas anteriores o que significa isso. Tá? A corrosão direta, método 1 é mais simples, a corrosão direta do material do filme exposto. Aqui temos um exemplo de fotomáscara. Esse aqui, a gente vai falar um pouquinho mais já já, mas uma fotomáscara para um fotoresiste positivo tem esse aspecto. Temos aqui uma sequência, estou usando figuras inclusive vinda do simulador. Temos aqui o substrato, olha como que o substrato é definido. Temos aqui uma espessura, uma largura e um comprimento, x, y, z. Logo em seguida, nós temos aqui um filme fino, depositado sobre esse substrato. Aqui nós usamos deposição isotrópica de óxido de silício. No caso, esse filme fino é um de óxido de silício, ou pode ser outro filme, de um outro material também, não necessariamente óxido de silício. E nesse caso aqui, vocês observam aqui a proporcionalidade, né? Aqui deve ter 100 micrômetros e aqui tem 1 micrômetro aproximadamente. Vamos fazer a fotolitografia. Tá? Então, naquele simulation, aquela barra de tarefas denominada simulation, nós temos aqui a fotolitografia. Então, clicamos aqui e temos essa janela. Nessa janela que se abre, nós escolhemos quem vai ser corroído pela litografia, quem vai ser corroído, quem vai ser removido dessa região definida pela fotomáscara. Então vai ser um material, que material? Óxido. Aqui é óxido. Tá? Se fosse resiste, escolheríamos resiste. Se fosse silício, escolheríamos silício. Se fosse ouro, escolheríamos ouro, para que ele ataque essa superfície e reproduza essa forma aqui na superfície. Logo em seguida, nós procuramos onde está a fotomáscara. É um arquivo PNG. É importante que seja PNG, a qualidade do PNG ela se mantém. Já o JPEG não se mantém. Então, é necessário ter uma fotomáscara com uma boa qualidade. Então, escolhemos arquivos PNG. Nós construímos a fotomáscara, nós vamos explicar já já como fazer. E salvamos ela em PNG e achamos ela aqui por meio desse 3 pontinhos aqui. Vocês clicam e procuram onde ela está no seu computador. E cliquem em Apply. Clicou em Apply, vamos fazendo aqui, ó. Então, tem o silício aqui, tá? É o primeiro passo, definir o material que vai ser corroído. E depois o segundo passo é colocando sobre a lâmina, sobre o substrato, na região onde está o filme depositado, a fotomáscara, que é essa figura aqui. Nós temos aqui esse substrato aqui, e aqui em cima temos a fotomáscara. Ela está muito apagada, tá? Mas se olhar com bastante atenção, nós percebemos que esse desenho aqui, ele está aqui, ó. Tá? E agora vamos fazer incidir luz e vamos remover a camada de óxido que recebeu luz. Então vamos dar o OK, clicamos em OK e olha o que acontece. Pronto. Note a corrosão ocorrida no filme de óxido. Posso clicar em OK. Olha o que aconteceu. OK. E logo em seguida vamos mergulhar esse dispositivo todo em KOH, né? E vamos ter aqui a microzinagem em substrato. E agora vamos falar do método 2, que é o mais próximo daquele utilizado em laboratório. Deveríamos utilizar mais, porque ele realmente reproduz um pouco do que é feito no laboratório. O método 1 realmente ele é mais simples, mas ele pula etapas. É interessante ter em mente aqui, em falar em pular etapas, as simulações que são feitas não detalham as etapas que estão sendo empregadas aqui. A impressão que dá, às vezes, que não foi utilizado nenhuma substância química, no processo fotolitográfico não foi incidido luz e outras coisas mais, porque quando nós fazemos um processo de microfabricação, nós utilizamos produtos químicos sobre a lâmina, nós precisamos interromper o processo de corrosão, então nós devemos remover, através de processo de limpeza, o excesso de uma solução que permaneceu após o processo de corrosão. Essas atividades experimentais são, evidentemente,
omitidas aqui no meu simulador. Então, isso tudo precisa ficar bem claro aqui na utilização do simulador. Mas vamos seguir, vamos ver aqui. Primeira coisa que nós fazemos é o quê? Colocamos aqui o nosso substrato. Só que aqui eu já comecei no passo 3, porque o passo 1 e o passo 2, mas o passo 0, que é a definição do substrato. Esse é o passo 0. Depois o passo seguinte, que é a deposição da camada de óxido. E logo em seguida, o terceiro passo, da camada de fotoresiste, como está aqui. Depois desse passo 3, eu tenho essa estrutura. Substrato, óxido, fotoresiste. Logo em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na fotolitografia. Clico lá em Photolithographic e vou ter essa janela novamente. Nós já vimos essa janela. O que a gente faz? Nós escolhemos fotoresiste aqui. E logo em seguida vamos em busca da fotomáscara, como nós fizemos no anterior. Nós temos isso aqui. E note que quando eu dei o apply, né? Apenas quando eu dei o apply, olha o que aconteceu. A fotomáscara apareceu. Está bem aqui. Agora eu vou dar um OK. Aqui, OK. E ocorreu a corrosão. Corrosão no caso de fotoresiste. Note que agora o óxido foi exposto. O que eu faço em seguida? Eu vou fazer a remoção isotrópica desse óxido. Removi o óxido. Essa corrosão também pode ser anisotrópica, tá ok? Talvez ela seja até interessante ser anisotrópica e não isotrópica. A anisotropia aqui é bastante útil. Logo em seguida, o que eu removi foi o resiste de cima do óxido. E agora a corrosão em substrato isotrópica, é importante ser isotrópica, usando correção úmida, e está aqui a minha estrutura. A mesma que a gente viu no slide anterior, no método 1. Exatamente a mesma. Confecção e das dimensões da fotomáscara. Eu tenho utilizado o Paintbrush, pode ser utilizado qualquer outro programa. A ideia é obter esse desenho aqui. É importante notar aqui a largura definida dentro do Paintbrush de 100 pixels e notar essa largura aqui de 100 ajustado no Paintbrush. E aqui também, ó, 100 e 100, 100 e 100. E no caso estão definindo esses valores aqui. Então tem que ser 100, 100, 100. Se for menor, coloca menor. Se for maior, coloca maior, tá? Vamos falar agora da viga engastada, ou cantilever beam, muito utilizada para sensores também. Então nada mais é que uma viga, uma extremidade engastada. Nós temos aqui 1, 2, 3 posições e aqui um desenho. Vamos ver fotos obtidas por microscopia eletrônica e varredura, mostrando uma viga engastada, mas após processamentos de microdispositivos. A gente já comentou sobre isso já. Sensores que podem ser feitos aqui, os sensores de aceleração, vibração, temperatura, pressão e outros. E o aspecto do sensor sobre a lâmina, sobre o substrato, é esse aqui. Em tie verde seria o óxido, e aqui o contato elétrico do material, condutor, alumínio, por exemplo. Aqui temos o substrato, o isolante, o condutor e a abertura. Essas são as partes que nós temos. A sequência de fabricação de uma viga engastada, mas ela vai constituir um sensor incompleto, porque para seu sensor teria que ter a viga mais um condutor em cima, como nós mostramos no slide anterior. É definido o substrato, tamanho e espessura, deposição de um óxido de silício em cima do substrato, logo em seguida fotoresiste positivo sobre o óxido, fotolitografia. Temos aqui a máscara, a luz incidida aqui ela é bloqueada, aqui também, mas aqui no meio ela passa. Remoção do resiste da região onde incidiu luz ultravioleta, remoção do óxido da região desprotegida. Assim. E por último, a remoção do resiste, temos o penúltimo, perdão, remoção do resiste e agora o dispositivo após a corrosão em corpo. Vou ficar com esse aspecto aqui, corte, e ele é aqui, à sua vista em perspectiva. Dispositivo obtido aqui. Note que não temos o sensor. Agora, como exemplo, nós vamos fazer isso aqui usando o simulador. Vai ser a primeira vez que nós vamos mostrar o simulador funcionando para vocês.
Vamos construir uma viga engastada com um condutor, seria o sensor completo. Exatamente isso que está na figura. Precisamos das fotomáscaras, são duas, uma para o condutor e outra para o óxido de silício, e exposição da região onde será feita a corrosão no substrato. Primeira etapa fotolitográfica, teremos que utilizar essa fotomáscara, exatamente a fotomáscara responsável pelo desenho do nosso condutor. Logo em seguida, segunda etapa fotolitográfica. Aqui está a definição da região onde vai ser a corrosão em substrato. Vamos fazer o seguinte, vamos agora colocar essa estrutura aqui sobre essa, para ver ou observar o alinhamento, já que ela vai ficar exatamente dessa forma, no dispositivo fabricado. Então, colocamos aqui dentro. Note que é preciso ter uma coincidência entre a posição do sensor e a posição da viga. Então, para que isso aconteça, eu tenho que utilizar as fotomáscaras e algo mais. O alinhamento das fotomáscaras. É preciso fazer marcas de alinhamento para que eu possa ter esse alinhamento. A primeira etapa fotolitográfica, nós temos aqui mesma máscara acrescida da marca de alinhamento, que vai ficar impressa na própria lâmina. E a segunda etapa fotolitográfica é essa aqui, que tem outra marca de alinhamento que ficará sobreposta à marca de alinhamento que foi impressa na lâmina. E agora temos a marca de alinhamento propriamente dita. Agora nós vamos fazer um exemplo de simulação utilizando o SimMemes. A primeira coisa que nós fazemos, como já mencionamos nos slides anteriores, nós escolhemos aqui o Create Substrate, aqui o Create Substrate. Vamos deixar 100% de largura e comprimento, e no caso silício. Aqui o width, a altura aqui 80 e aqui a altura 30. O substrato vai ocupar 30 micrômetros de espessura e nesse volume que está aqui, ele vai ocupar uma parte de 80, ele vai ocupar 30 micrômetros, já que os lados são iguais. Então, vamos lá, dar OK. Aqui está o substrato. Posso dar um zoom, Ctrl Screw. Pronto, está aqui o zoom. Eu posso mexer na posição à vontade. Posso processar tanto debaixo do substrato quanto em cima. Lembrando que o substrato, na verdade, é aquela lâmina toda, o wafer, e nós estamos tratando de um pedaço apenas, já que os demais em volta são idênticos, absolutamente idênticos. Simulation novamente. Create Substrate já foi. Agora vamos colocar aqui vamos fazer uma deposição aqui isotrópica, ou SI Oxidation, de 1 micrômetro. Aqui já está passando com a unidade. E aqui também tem tempo de oxidação. Tá certo. Já ficou bastante. Vamos dar um et. Vamos fazer uma deposição de um filme de óxido aqui, em cima desse substrato silício. Simulation, Anisotropic Deposition ou Isotropic Deposition. O uso de Isotropic Deposition significa que a deposição vai acontecer igualmente em qualquer direção ou sentido, tanto no plano quanto no eixo Z. Então, vou colocar aqui Isotropic Deposition. E agora eu vou escolher a espessura, está aqui, note que aqui está em unidades, ou especificamente o óxido seria em micrômetros mesmo. Mas aqui vamos trabalhar com essas unidades aqui, que nós vamos assumir 1 micrômetro. Óxido térmico. Nós não temos a opção de óxido CVD, então nesse caso nós vamos ter óxido térmico apenas. Seria interessante o PCVD para fazer essa corrosão.
essa deposição. Seria interessante o PSVD para fazer essa deposição. Ok. Olha aqui a camada que apareceu na cor azul, indicando que temos o óxido. Agora vamos colocar uma camada aqui de um condutor. Vou colocar aqui, mesma coisa aqui, Isotropic Deposition, aqui. Vamos escolher um condutor, o alumínio, que é essa cor cinza aqui. Vamos supor que a gente vamos colocar 10 micrômetros de alumínio. Pronto. Esse aqui é o alumínio. Olha aqui como fica aqui em corte, né? Depois a gente faz em perspectiva. A gente costuma visualizar estruturas assim. Lembra? Nota. Camada de a espessura substrato, o óxido e agora o alumínio. MOS. Metal óxido semicondutor. E aqui já seria um gate de um transistor MOS. Agora vamos colocar uma camada de photoresist. Então vou em Simulation, Isotropic perdão, não é Etching, é Deposition. Isotropic Deposition. Vou escolher aqui photoresist. Vou colocar aqui 10 micrômetros, vai. Pronto, aqui, 10 micrômetros. Geralmente a espessura do photoresist ela costuma ser bem elevada, tá? Já que a forma como ela é depositada sobre a lâmina é uma forma que não dá um controle da espessura, uma precisão, tá? E geralmente espessuras bem generosas aí para o photoresist. Pronto. Agora vamos usar a litografia. Vamos escolher aqui nossa fotomáscara. Então vamos aqui em Photolithography. Vamos escorrer um filme de photoresist positivo. Tá? É aqui que a gente vai atacar. Aqui, nesse momento, nós estamos escolhendo produto químico. Por exemplo, no caso do photoresist, acetona. Estamos usando aqui acetona aqui. E a máscara. Vamos localizar a máscara aqui nos meus arquivos. Simulações. Nós temos aqui, vamos ler aqui essa fotomáscara aqui. Não, essa aqui. Ok. Pronto, estamos com a fotomáscara aqui. Vou dar um apply. Ela vai aparecer aqui, está aparecendo aqui. Ok, bem aqui em cima. E vou dar um ok. E olha o que aconteceu aqui. O photoresist foi removido na região que não recebeu luz. Não recebeu luz, o photoresist foi removido. Ele ficou solúvel nessa região que não recebeu luz. Agora, vamos remover agora esse material condutor aqui, que está protegido aqui por esse resist. Ok? Então, vamos lá. É só Simulation. Não, ainda não. A gente tem que fazer uma outra etapa aqui, posterior aqui. Não, primeiro vamos remover o condutor. Finalizar aqui, sim. Então, deposição de etching, isotropic etching. O condutor ali é de alumínio, então vou escolher o alumínio aqui. A espessura de 10 micrômetros, a gente tinha colocado 10 micrômetros, então ok. Pronto. Está a remoção do filme de alumínio. Note que aqui ele tem aqui uma limitação, né? E esse resiste aqui ficou separado aqui do filme aqui. Na verdade, aqui estaria nós teríamos aqui uma parede aqui do condutor em toda essa área aqui, toda essa região aqui, considerando que uma corrosão isotrópica, aliás, corrosão isotrópica, no caso uma corrosão isotrópica, nós teríamos isso aqui mesmo, provavelmente. A corrosão isotrópica ela vai acontecer embaixo aqui do condutor.
Mas vamos seguir aqui e vamos fazer uma etapa litográfica agora para definir a região onde vai ficar a nossa viga encastada. Vamos dar aqui o top view, se quiser. Vamos lá colocar aqui simulation, isotropic deposition, 10 micro mesmo, não precisa mexer. Vamos colocar photoresist, ok, pronto. Cobrimos aqui com photoresist, aqui do jeito que está. Temos aqui o photoresist cobrindo toda a estrutura, inclusive a estrutura do sensor. Está aqui de uma forma um pouco exagerada, mas é mais ou menos isso que acontece, tá? Na realidade. E vamos fazer uma outra etapa litográfica. Fotolitografia. Vamos escolher aqui o resist. Vamos até a posição onde está a fotomáscara. Vamos usar agora essa outra fotomáscara. Vamos dar um apply. Note aqui a presença da fotomáscara. Ela aqui apareceu aqui. E vou dar um OK. E vai haver a corrosão aqui na região que não está recebendo luz. Então, o fotoresist ele se torna insolúvel nessa região que recebe a luz. Então, se o fotoresist é positivo, ele se torna insolúvel na região que recebe luz e solúvel na região que não incide luz. Então, vamos dar um OK. E aqui está. Isso é estranho. Vamos falar, explicar de um outro jeito. Ele nota aqui que após a incidência da luz e a remoção do resist da região solúvel, nós obtivemos essa figura aqui, né? Nós temos aqui o fotoresist, a parte que estava insolúvel, a parte que não recebeu luz, e a parte que recebeu luz se tornou solúvel e foi removida. Agora vamos fazer uma corrosão. Nós podemos remover esse resist primeiro. Não, que estamos protegendo também a estrutura do alumínio. Então vamos fazer o seguinte, vamos corroer agora esse óxido, simulação, isotropic etching, vamos mergulhar essa lâmina aqui, esse óxido tem 1 micrômetro de espessura, vamos mergulhar essa lâmina aqui, estamos determinando a isotropic etching, vamos mergulhar essa lâmina aqui num DLV, provavelmente um DLV, para que ocorra a corrosão. Ou então colocar dentro de uma câmara de plasma. E por plasma etching, fazer essa corrosão aqui. Pronto. Fizemos a corrosão e agora está exposto o substrato. E a outra região está aqui toda protegida. Vamos tirar o resist daqui. Vamos dar um isotropic etching. Vamos escolher aqui photoresist. Vamos dar OK. Olha aqui, o fotoresist foi removido. Porém, ele não foi completamente removido. Então, nós precisamos lavar mais um pouco a lâmina. Então, a gente vem aqui, isotropic etching, vamos escolher photoresist e OK. Está quase ficando limpinho. Continuar limpando, lavando a lâmina. Aqui nós pegamos a lâmina e ficamos imergindo ela dentro de acetona. Simplesmente isso, dentro de acetona, e ela vai lavando, limpando aqui a photoresist. Mais uma vez, vamos escolher photoresist de novo aqui, e agora acho que deve limpar completamente. Aqui sumiu todo o photoresist, não ficou nenhum resíduo. Note aqui nosso alumínio aqui, conforme a fotomáscara, a primeira fotomáscara que usamos. E agora vamos fazer a corrosão. Normalmente, vamos pôr o KOH aqui, que não vai atacar o óxido, e também não vai atacar o alumínio. Na prática, ele ataca, questão de seletividade, mas bem pouco. Pode produzir alguma não uniformidade aqui na estrutura, ela vai ficar um pouquinho atacada aqui, a gente vai perceber alguns detalhezinhos, mas é algo que pode ser desprezado. Agora note que aqui temos o substrato. Vamos lá, simulação, isotropic etching, aqui já está silício. Vamos fazer uma corrosão de 10 micrômetros. Ok.
aqui tem cerca de 20, tem cerca de 20 micrômetros, tem 20 micrômetros aqui, esse comprimento, tá? Então, o que a gente faz? Uma corrosão de 10 micrômetros. O que vai acontecer? A corrosão vai ser isotrópica, então ele vai corroer tanto no sentido aqui do eixo Z, quanto no sentido do eixo aqui, nesse sentido, descendo, tá? Um view bottom, não, um view right, pronto. Acho que fica melhor para visualizar. Então vai correr aqui para baixo disso aqui, dessa estrutura, 10 micrômetros, e vai correr 10 micrômetros para baixo. Ó, nesse sentido, vai correr nesse sentido 10 micrômetros, e vai correr nesse sentido, no x e y, 10 micrômetros também. Então vamos lá. Population, isotropic etching, 10 micrômetros de silício. Pronto, está feito. Nós estamos visualizando aqui, a estrutura foi praticamente liberada, mas não foi totalmente. Olha aqui, olhando aqui, a gente percebe que aqui embaixo ainda tem um certo suporte de silício aqui, conectado aqui à nossa viga engastada. Então vamos dar mais um etching, isotropic etching. Vamos diminuir aqui para, digamos aqui, 5 micrômetros. Vamos dar um OK. E agora sim, nós temos a nossa estrutura suspensa, olha aqui. Ok? Aqui está aqui suspensa a nossa estrutura. Ok? E é interessante, esse sensor aqui, esse filamento que temos aqui, ele está isolado termicamente do substrato. O óxido de silício é um isolante, então ele já por si só não vai permitir que ocorra dissipação do calor produzido por efeito Joule aqui nesse filamento para o ambiente, aqui, especialmente para o substrato, melhor dizendo, porque se não tivesse sido feita a remoção aqui do substrato de tal forma a fazer com que essa estrutura ficasse liberada, essa cantilever beam, nós teríamos uma dissipação de calor produzido aqui no filamento para o substrato. De tal forma que o substrato iria aquecer, mas isso não precisa aquecer o substrato, não é esse o intuito. O intuito aqui é medir temperatura, ou seja, fazer com que a variação de temperatura ao redor produza aqui uma variação de resistividade que possa ser suficientemente elevada para poder fazer a medição. Então eu tenho aqui diferença potencial aplicado aqui, aí passa corrente e aqui aquece. E na medida que essa corrente está passando, essa resistência aqui ela varia com a temperatura. Ok? Então imagina aqui um circuito funcionando aqui ao redor. E se você não tem perda de calor para o substrato, então o desempenho desse filamento aumenta. Tá? Então a perda de calor vai ser devido ao fluido que está aqui ao redor, ao ambiente ao redor. E aí ele vai ser um melhor medidor de temperatura. Ou então material piezoelétrico, aqui pode ser um material piezoelétrico. O silício policristalino, por exemplo, é piezoelétrico. Você põe aqui a diferença potencial, pode pôr um amperímetro aqui em série com a fonte de tensão, e quando isso aqui vibrar, isso começar a vibrar devido ao fato disso aqui estar colado em uma superfície que vibra, então na medida que estiver tudo vibrando, isso aqui também vai vibrar. Como está micrômetro, as dimensões são muito pequenas aqui, geralmente já faz ele um pouquinho mais comprido, para ele vibrar com mais facilidade, ou põe um peso aqui, também pode ser feito, colocado um peso aqui. Você tem aqui uma vibração que vai levar a uma medição, uma variação aqui nas cargas elétricas, aqui nesse condutor, de tal forma que eu tenho uma corrente elétrica que é função da vibração, ou da extensão da vibração, de tal forma que isso aqui, por inércia, né, ele vai se deslocar aqui nesse sentido,
e nós vamos ter aqui esse material se deformando, e a deformação desse material leva a uma variação de corrente elétrica aqui no circuito. Ele produz, essa deformação aqui faz com que esse material ele permita que elétrons saiam da camada de valência, vão para a condução, simplesmente pelo movimento. Alguns materiais têm essa propriedade, como o silício policristalino tem. Então é isso. Está feito aqui a nossa simulação. Espero que vocês observem direitinho aqui como que ficou. Então, beleza. Exercícios. Esses exercícios aqui são a parte de projeto que nós vamos pedir para vocês fazerem. Para não ficar muito pesado para todos, vamos pedir para vocês fazerem isto aqui em grupos e entregar um único arquivo correspondente ao grupo. Primeiro item aqui, esquematize cada uma das etapas do exemplo apresentado, aquele que eu fiz usando o simulador. No slide anterior, né? Nós apresentamos isso aqui, bem aqui, resolvido no simulador. É esse aqui que eu quero que vocês apresentem as etapas, como está aqui como foi feito no slide 10. Aqui foi apresentado no slide 10 as etapas, não a simulação. E a gente pede só as etapas mesmo. E as questões a seguir, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 7, isso, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 7, elas são para usar isso aqui na hora de mostrar, apresentar os resultados, tá? Do que a gente está pedindo. Ó, pergunta 2. Tendo como base o esquema da sequência de fabricação, do slide 10, apresenta a sequência de construção utilizando o simulador SIMEMS. Tá? Então, esse item 2 aqui é fazer a simulação a partir dos esquemas. E aqui, a partir do esquema, fazer, a partir da simulação, fazer o esquema. Aqui, a partir da simulação, fazer o esquema. Aqui é fazer o esquema a partir da simulação. Percebe que trocou a posição, né? Construa uma viga engastada, cantilever beam, no simulador, seguindo as etapas apresentadas na aula 4. Tá? Então, essa aqui é construir o cantilever beam no simulador. Note que aqui, se vocês observarem, a microusinagem lá é em superfície, tá bom? Fiquem atentos com relação a isso. Então, difere daquilo que a gente já fez. Mas não muito. Realiza a simulação da construção de uma microponte. Agora estamos pensando em micropontes. Semelhante àquilo que a gente fez no microsensor de vazão. Estão os slides aqui, vocês podem olhar. A construção em microponte, tanto em corpo quanto em superfície. Desenvolva o acelerômetro, como apresentado na aula 4, slide 45. Uma geometria parecida com aquela, não precisa ser necessariamente igual. Tá? Talvez mais simplificada, que mantém apenas a ideia. E apresente as etapas de construção de um sensor de temperatura. Tá? Só as etapas de construção, não é a simulação. Tá? As etapas de construção semelhantes àquela que a gente apresentou para o microsensor de vazão. A simulação aqui não é necessariamente o que se pede. Tá? E por último, aqui, dasquelas que vocês vão fazer, precisando usar esses itens aqui, ó, tá? Essa 7 item anterior, mas mostrando as etapas implementadas no simulador. Esse aqui, estou mostrando as etapas. Essa aqui já é utilizando na resposta esses 3 itens. E aqui, 4 questões. Quais seriam as limitações do simulador SIMEMS? Nós abordamos isso, né? Qual seria a diferença entre o óxido térmico e o óxido CVD? Vocês pensarem um pouco a esse respeito, eu creio que já abordei isso. Exceto a técnica, né? Claro, né? Para obter esses óxidos. Um é térmico e outro é CVD. Então, as técnicas são essas. Tá? Então, não é falar que um é CVD e outro é térmico, por isso que são diferentes. Não é isso, tá? E também cite a utilidade de cada um deles. Por que se usa óxido térmico e não CVD? Por que se usa CVD e não óxido térmico? Eu já mencionei isso, é interessante vocês estarem recapitulado no conteúdo para poder responder essa pergunta. E qual a utilidade ou importância das marcas de alinhamento, já falamos, e qual a razão da recomendação de limitar a quantidade de células numa simulação com SIMEMS. A gente já falamos isso aqui nessa ocasião aqui. Na ocasião, né, da criação
de um volume celular. Nesse momento, nós escolhemos aqui a quantidade de células numa simulação. Basicamente é isso. Portanto, esta aqui foi a última aula. Agora vocês têm o projeto e espero que tenha sido bastante proveitoso. Como nós já mencionamos, essa disciplina abordou aqueles tópicos que nós falamos no início, bastante úteis, bastante interessantes, relacionados à microfabricação. O menu de simulações e o Create Substrate. Aqui está. Todas as simulações são contidas nesse menu aqui. Logo que o software é aberto, vocês vão visualizar aqui em cima esse menu com File, Edit e Simulation. E aqui estão todos os tópicos relacionados com a simulação. Eu vou criar primeiro um substrato, eu tenho dopagem, plantação iônica, PCVD, PVD, CVD, aqui é deposição química, não, deposição física a vapor, deposição física a vapor, esse é conhecido de vocês, deposição química a vapor, aqui vai ser electroplating, ou eletrodeposição, Moore deposição é um tipo de deposição que a gente não vai utilizar no nosso curso, também o etching, Moore etching também não utilizaremos. Fotolitografia, em todos os processos tem fotolitografia em algum momento, planarização e outros tópicos. Aqui estão as deposições anisotrópicas, isotrópicas também. É importante vocês recapitularem esses tópicos, tá ok? A primeira opção, então, é essa aqui, Create Substrate. E ao clicar nesse Create Substrate, nós temos acesso a essa janela aqui, essa caixa de diálogo. E ela vai permitir compreender um pouquinho com relação ao que foi falado no slide anterior. Nós temos aqui um volume total, e esse volume total ele vai ter que conter o substrato e os demais filmes que são depositados sobre esse substrato. E os filmes que são depositados sobre esse substrato. Notem aqui que largura e comprimento eles têm o mesmo tamanho aqui. É importante que isso aqui seja igual para ambos. Exceto se eu tiver... Na verdade, não precisa ser necessariamente igual. Tá? Eu posso ter esses valores aqui maiores e esses aqui menores. Agora, eu não posso ter esses aqui menores e esse aqui maior. Nenhum deles. Ou é igual ou é maior. Ok? Aqui. Ou é igual ou é maior. Aqui ou é igual ou é menor. Diferente, tá? E a altura, eu tenho aqui 80, por exemplo, e aqui eu tenho 30. Então, esse substrato ocupando uma altura de 30, onde é disponível 80. Onde está disponível 80. Então, se ele ocupa 30 e o disponível é 80, o restante para compor os filmes é de 50 micrômetros. Note que eu estou falando aqui micrômetros, tá? Várias vezes, mas na verdade não existe aqui uma unidade, tá? Nós vamos falar sempre 80 unidades, 100 unidades, 100 unidades e assim 30 unidades, mas nós não vamos falar micrômetros necessariamente. Aliás, vamos falar micrômetros, porque a gente vai assumir que todas as dimensões estão em micrômetros. Mas ele não leva isso em consideração nos cálculos, o fato de ser em micrômetros a unidade. É uma unidade, digamos assim, geral. Nós temos aqui na caixa de diálogo o volume de todo o microdispositivo, definido bem aqui. A posição do volume, que é definido bem aqui. Nós podemos deslocar esse volume aqui na posição que nós desejarmos. O material do substrato, o volume e a posição do substrato e a forma do substrato. Então aqui estão o volume e a posição do substrato e a forma do substrato. Existe inclusive substrato esférico, e não vem ao caso aqui na nossa disciplina, tá ok? E é importante aqui
essa posição aqui, esses itens X, Y, Z aqui, correspondentes à posição, devido a simulações com mais de um substrato. Então, nós precisamos definir essas posições para que substratos não se sobreponham e a simulação perca o sentido. O passo 2 é executar a simulação. Então, basicamente, nós temos dois passos, né? O passo 1 tem a ver com definir o meu substrato, e o passo 2 é executar a simulação. Só que executar aqui não é apertar Run, mas é acrescentar filmes finos, etapas fotolitográficas, corrosões isotrópicas ou anisotrópicas e outros processos necessários para a construção de um microdispositivo. Então, não existe uma tecla Run ou um lugar onde você clica Run e ele roda, na verdade, nessa execução. Mas a execução é basicamente a utilização do simulador. Vamos fazendo o processo completo de deposição até chegar no microdispositivo que os processos todos, não só deposição, mas todos os processos, deposição, corrosão e fotolitografia, etc., até chegar no dispositivo. O tamanho de cada célula é arbitrário, e nós falamos, não tem uma unidade. Ela pode ser 1 micrômetro ou pode ser 1 nanômetro de dimensão. Ou pode ser 10 micrômetros e 10 nano, alguma coisa assim. A gente não tem uma restrição com relação a isso, do tamanho. Então a gente assume uma unidade, como ele aparece lá, os tamanhos aparecem, vamos dizer assim, adimensionais, tá? Nós assumimos que a unidade é um valor conveniente para nós realizarmos a simulação. Aqui tem uma ideia de proporcionalidade. Então, no caso, eu tenho substrato, o substrato tem, digamos assim, 40 micrômetros de espessura. Então, eu vou colocar 40 unidades para o substrato. E eu vou pensar nessas unidades, cada uma delas com 1 micrômetro. Então, com 40 micrômetros. E vou depositar um filme de óxido sobre esse substrato. E os filmes de óxido, se for óxido térmico, a gente vai usar mais óxido térmico aqui, as espessuras são inferiores a 1 micrômetro. Mas nós podemos assumir 1 micrômetro de espessura. Aqui está uma limitação, né, do software, mas que, porque óxido silício, as espessuras são muito pequenas. E o óxido silício é difícil remoção. E nesse software nós não vamos perceber isso. E agora você tem lá 1 micrômetro de espessura do óxido comparado a 30 micrômetros ou 40 micrômetros de espessura do substrato. E no visual, vocês vão ver aqui o filme de óxido bem fino e o substrato mais espesso. E assim sucessivamente. Se eu colocar 10 micrômetros sobre o óxido de silício ou de alumínio, alguma coisa assim, ou de fotoresist, então eu vou ter proporcional no visual, tá? Eu vou ver tudo dentro de uma certa proporção devido ao número de unidades que eu escolhi para cada espessura. E eu assumo de uma forma conveniente cada unidade como sendo 1 micrômetro, ok? Não que isso seja exatamente isso, mas a gente assume isso nas nossas simulações, tá? Vamos falar sobre fotolitografia. Nós vamos usar sempre o fotoresist positivo, mas também podemos usar o negativo. Se usarmos um ou outro, fotoresist positivo ou negativo, temos que mexer na fotomáscara. Fotoresist positivo, a fotomáscara tem esse aspecto. Mas já o fotoresist negativo,
A parte aqui que está preta fica branca e a parte que está branca fica preta para a fotomáscara. É como se fosse um negativo. O próprio nome fala, fotoresiste negativo. Ele vai o desenho na fotomáscara, exatamente o desenho que vai ser impresso na sua lâmina. Isso com fotoresiste negativo. Com o positivo, nós vamos ter uma forma como se fosse o negativo, ok? Exatamente o resultado disso aqui. Isso. Vamos lá, vamos falar aqui do método, como a gente faz. Aqui, esse método ele é mais simples e ele pula etapas, tá? Etapas do processo fotolitográfico. Ele pula etapas. Ele existe de uma forma, ele é mais simplificado, porém menos real. E a corrosão ela vai correr de forma direta do material do filme exposto. Vamos mostrar isso aqui, alguns trechos do simulador funcionando. Aqui temos o substrato, e agora é o momento para a gente aprender também a utilizar o simulador. Ainda não com o simulador funcionando, mas vamos tendo uma ideia de como utilizá-lo, tá? Então aqui temos o substrato. Esse substrato aqui tem as dimensões que nós definimos lá atrás, 100 micrômetros de espessura, com 30 micrômetros de espessura, 30 micrômetros de espessura, e esses lados aqui desse quadrado aqui é de 100 micrômetros. Nós depositamos um filme fino usando deposição isotrópica, ou seja, uma deposição que vai acontecer igualmente em todas as direções x, y, tá? E aqui é um filme fino de óxido de silício. Depositamos sobre essa substrato. Note que a gente está trabalhando não com o substrato inteiro. A gente fala toda hora substrato e tudo mais, mas lembre que tem uma lâmina, ok? Tem até o chanfrinho e tudo, a lâmina, e nós estamos olhando uma regiãozinha da lâmina. Mas isso tudo que nós fazemos com relação a essa regiãozinha, um quadradinho só ali da lâmina, tá? Pode ser estendido identicamente a toda a lâmina, ok? E a fotomáscara, no caso, ela vai se repetir por toda a fotomáscara. Esse desenho aqui vai se repetir por toda a fotomáscara e também vai incidir sobre toda a lâmina, formando seus respectivos dispositivos, todos eles idênticos. Vamos usar aqui fotolitografia, esse processo de fotolitografia. A gente clica lá e abre-se essa janela aqui, essa caixa de diálogo. Eu escolho aqui o filme de óxido de silício, que é esse filme azul. Eu escolho ele para ser corroído. Procuro no meu computador, clicando aqui nesses 3 pontinhos, eu procuro no meu computador onde está o arquivo da fotomáscara. Coloco aqui um arquivo de imagem comum, pode ser JPEG ou PNG, mas preferencialmente PNG. Ele pede para o PNG, ele tem uma perda menor de resolução ou nenhuma perda de resolução, quanto o JPEG tem perda de resolução. Isso pode fazer com que não funcione bem a sequência de processo aqui. Na hora de fazer, então, a fotomáscara, usar PNG. É um desenho que você faz no Paintbrush, que a gente vai mostrar já já. Então, clicamos em Apply e logo após aplicar Apply, então, primeiro foi aqui definição do material que vai ser corroído, a fotolitografia. Apertamos o Apply e aqui temos, após localizar a máscara e clicar em Apply, note a máscara logo acima. Está extremamente apagado, mas esse desenho que está aqui, ele está aqui, ó, meio verde. Bastante difícil de visualizar, mas ele está aqui. Tá? Tem que observar a ocorrência dele aqui. Logo em seguida, nós clicamos em OK. E ao clicar em OK, olha o que acontece. Corrosão do óxido. Aconteceu. A região que está desprotegida. Note que esse momento em que você tem a fotomáscara posicionada aqui, você também tem a incidência de
luz. E a região do filme que recebe a luz é a região que terá de ser removida. Ou a solução química vai conseguir remover. Então, a solução química ela não vai remover partes desse filme que estão protegidas aqui e cuja o fotorresiste não está dilúvio não, solúvel, não está dilúvio, não está solúvel, tá? Ele vai ficar solúvel apenas na região onde a luz incide. No caso, em fotorresiste é positivo. Mas tenha em mente que ele não aparece aqui porque essa etapa, usando esse método, ela esconde o momento em que o fotorresiste é depositado, a incidência de luz através da fotomáscara no fotorresiste, depois o fotorresiste é removida a região que foi se tornou solúvel pela incidência de luz, e logo em seguida é removido o fotorresiste e chega nessa imagem aqui. Mas a gente pulou isso tudo aqui, tá? Pulamos porque é uma facilitação que o software faz, tá? Mas não é real. O real eu acabei de mencionar, e a gente vai falar no slide seguinte. Então aqui a corrosão do filme de óxido, após clicar em OK. E por fim, se eu pegar e pedir para o sistema, o software, efetuar uma corrosão em substrato, ou seja, usando KOH, ou simplesmente etching anisotropic, etching ou etching anisotropic, e eu seleciono o silício, ele vai fazer a corrosão e eu vou ter esse dispositivo, essa estrutura suspensa aqui, que nós vamos ver mais tarde. O método 2, ele sim é mais próximo daquele utilizado em laboratório. Eu já mencionei ele quando eu estava falando no slide anterior, mas aqui nós temos as figuras que vai ajudar a gente a entender melhor esses processos. Então vamos lá. Aqui nós vamos pular duas etapas, a 1 e a 2, a etapa de definição do substrato, a etapa de deposição do silício, o óxido de silício, tá? Essa etapa de deposição do óxido de silício e a etapa também de deposição, na verdade não é exatamente uma deposição, mas é uma cobertura, né, com fotorresiste. E então chegamos nessa parte 3, ó, o substrato, o filme de óxido e a cobertura de fotorresiste. Em seguida, vamos à fotolitografia, como já fizemos anteriormente. Aqui clicamos em Photolithographic Option e escolhemos fotorresiste aqui, ó, não é de óxido de silício ou óxido térmico, mas é o fotorresiste. Procuramos a fotomáscara, aquela mesma fotomáscara que mencionamos no slide anterior, exatamente ela. Clicamos em Apply e que nós vamos encontrar, aqui está. Primeiro, eu vou setar aqui o fotorresiste, eu clico aqui no 4, quando eu der o Apply, vai aparecer o que? A fotomáscara. Olha ela aqui, ó. Eu direcionei, né? Aqui onde está a fotomáscara PNG, e aqui está ela. É bem apagado, mas ela está aqui. E eu vou clicar agora no OK, e o que vai acontecer? Isso aqui. Ele corroeu o fotorresiste a região solúvel, ou seja, a região onde foi incidida a luz. E nós temos isso aqui. Note embaixo, ó, azul é o óxido. Então, o óxido está aqui. Então, nós temos que fazer o que agora? Corroer o óxido. Colocar ele no HF, por exemplo. E aí ele vai corroer. E vai expor o que? O substrato. Olha aqui o substrato exposto. Ok? E eu vou colocar agora isso aqui. Vou remover esse resiste, tá? Eu mergulho lá em acetona e tal. E o resiste é removido. E chego a isso aqui. Não tem mais resiste aqui em cima. E por fim eu vou fazer a corrosão em substrato. Semelhantemente ao item anterior. Simplesmente vou mergulhar lá no KH e vou ter isso aqui. A minha estrutura suspensa. Como eu desejava ter. Tá? 2 cantilevers. Ou 2 vigas engastadas aqui. O cantilever beams. Dimensões da fotomáscara. Agora vamos falar um pouquinho da fotomáscara especificamente, tá? Então, eu utilizo o Paint, que é um software
muito conhecido de vocês, tá? E muito simples. Pode usar qualquer outro que você quiser. Só pedimos que utilizem a extensão PNG, ok? A extensão PNG. Aqui está a fotomáscara. É um desenho. Eu faço um desenho de um quadrado. Aqui está. Estou usando o Paintbrush, tá? É o software mais simples que tem no planeta para se utilizar, tá? Muito simples. Então eu desenho preto, tá? Preto, preto. Essa região aqui todinha preta. E aqui é o formato que eu quero. Eu quero dois cantilevers aqui, duas vigas engastadas aqui. Então eu desenho desse jeito. Essa região em branco é onde a luz vai passar. Se o fotorresiste ele é positivo, é assim que tem que ser, ok? Para mim poder reproduzir isso aqui na lâmina. E note aqui a dimensão, olha aqui, 100. Eu uso, na parte de dimensões, eu uso 100 pixels, 100 pixels. Então, e aqui, na dimensão da fotomáscara, eu estou usando 100 também, tá? E aí, eu tenho a fotomáscara de 100 micrômetros por 100 micrômetros, tá? Estou assumindo isso em micrômetros. Mas note aqui o 100 aqui no Paintbrush, ó, tá? Se eu quero um lado de 100 micrômetros, eu tenho que colocar ele aqui, ó, nesse 100. Aqui também, formando um quadrado. Então, essas dimensões aqui são importantes vocês respeitarem e utilizarem, tá? E aqui está uma vista aqui do nosso Paintbrush. Olha aqui, 100 pixels. Aqui 100, e talvez seja 100 milímetros, ou 100, alguma coisa assim. E aqui é 100 pixels. Esse 100 aqui, com esse 100 e com esse 100, esses aqui, eles são conectados. Se eu escolho 100 aqui, eu tenho que desenhar o desenho de tal forma que fique no 100, tá? É um quadrado. E se eu colocar aqui 200, aqui vai ficar no 200, aqui também no 200. E assim sucessivamente, tá? E aqui, no Create Substrate, nós temos esses valores aqui, olha aqui. 100, 100, o 100 aqui, e esse aqui, 100 e 100. Então, no fundo, quem determina esse 100 é esse aqui, no Create Substrate. Nós definimos aqui. Então, viemos para o Paintbrush, colocamos aqui pixels em 100. E depois viemos aqui para cá para desenhar a fotomáscara e colocamos a dimensão dela máxima em 100. Aqui fosse 200, ou digamos 300, 300 aqui, 300 aqui. Nós ajustaríamos o 300 aqui e aqui embaixo, daríamos OK, e viríamos para o Paintbrush, abriríamos ele e ajustaríamos os pixels aqui em 100 e 100. Dava um OK. Agora no Paintbrush faríamos o desenho da fotomáscara, conforme o nosso projeto. E colocaríamos aqui as dimensões de 100 aqui e de 100 aqui como limites.